Boa noite a todos e a todas. Pequenos que nós somos, nós vamos pedindo a espiritualidade aqui presente, que mais uma vez nos intua, nos inspire, para que através de nós possa chegar alguma mensagem edificante, construtiva a todos os corações que aqui se encontram. Então hoje nós vamos conversar um pouco a partir da parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. E Jesus está narrando e comparando o reino dos céus, e ele diz que é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para buscar trabalhadores para a sua vinha. E nessa parábola Jesus nos conta que os primeiros trabalhadores que foram encontrados, esse pai de família combinou assalariá-los com 1 denário pelo dia trabalhado. Depois que esses já começaram a trabalhar, ele saiu de novo, esse pai de família, ele saiu de novo na terceira hora, viu outras pessoas que estavam na praça desocupados e disse: "Ide também vós para a vinha, e eu darei o que for justo." Eles foram. Depois, tornando a sair pela sexta hora e também pela nona hora, esse pai de família repetiu esse mesmo procedimento, buscando trabalhadores. E ainda, ele saiu na última hora, na 1ª hora, encontrou pessoas que estavam desocupadas e disse: "Por que ninguém, saindo na 1ª hora, encontrou os que estavam lá e disse: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar?" E responderam: "Porque ninguém nos contratou." Dependendo da tradução, porque ninguém nos assalariou. E aí esse pai de família diz: "Ide também vós para a vinha." Então, essa é a parábola que nós vamos refletir nessa noite. Ela começa assim. E essa é uma parábola que se discute bastante, porque o final dela é um tanto quanto místico, é um tanto difícil para a gente entender se olharmos a partir do ego humano e do que nós consideramos justo ou razoável. Porque essa parábola termina com esse pai de família chamando primeiro aqueles últimos, os últimos que foram para a vinha, ou seja, que só trabalharam 1 hora, ele começa pagando esses, e chama por último para pagar aqueles que trabalharam o dia todo. E ainda, para melhorar a situação, esse pai de família paga a mesma coisa. Ele paga exatamente o denário, tanto para aqueles trabalhadores que foram na última hora, quanto para os que foram na 9ª, na 6ª, na 3ª ou na 1ª. Então, vamos começar refletindo sobre isso. Será que é injusto esse pai de família ter pago o mesmo valor? Às vezes a nossa razão humana diz que sim, porque é da nossa razão a comparação. Então nós poderíamos dizer: é injusto, porque alguns trabalharam o dia inteiro, outros trabalharam apenas 1 hora e ganham o mesmo. Mas aí é interessante, Jesus, quando a gente estuda, a gente vê que não falta nem sobra nenhuma palavra nas parábolas dele. Se a gente volta e examina minuciosamente essa parábola, ele fala que esse pai de família, ele só combinou o salário com os primeiros. E olha só, depois esse pai de família sai, e para os que ele chamou na 3ª hora, ele diz: "Venha, ou ide, e eu pagarei o que for justo, ou razoável." Então aí já houve uma confiança nesse pai de família por parte daqueles trabalhadores. E para os últimos ele nem diz que vai pagar, ele apenas diz: "Ide", e aqueles trabalhadores vão. E o Espiritismo, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, ele nos revela que todos nós espíritas somos trabalhadores da última hora. Eu acho interessante já começar compartilhando isso com todos nós aqui, para nenhum de nós nos enganarmos achando que somos os trabalhadores da primeira hora.
né? Todos nós somos os trabalhadores da última hora. Mas aqui a gente começa essa jornada de consciência. Por que esse pai de família ele paga o mesmo denário? A gente precisa lembrar que Jesus está falando uma parábola para dizer sobre o reino dos céus, não sobre o reino da matéria. E 1 denário, ou 10 denários, ou 1000 denários, não significam nada no reino espiritual, que é a vida verdadeira. Então não é essa a nossa recompensa, não é isso que devemos olhar nessa parábola. É quando nós somos chamados para trabalhar nessa vinha maravilhosa, que é o reino de Deus e a vontade dele, nem todos os denários do mundo seriam uma paga, porque não se trata de algo material, é algo que é tão superior que nada, nem todo mundo, nem todo tesouro da terra, nem todas as pedras preciosas, nem todo o dinheiro, nada pode pagar o que é espiritual, que transcende, que é muito além. Então, a graça divina, ela nos é dada gratuitamente, ela é algo imerecido. E nós humanos temos esse conceito do mérito. Por isso que é difícil entender essa parábola, porque nós ficamos pensando a partir do nosso julgamento do que é merecedor. Mas também aí cabe uma pergunta que a nossa humildade, se tivermos, vai acolher bem no nosso coração. Quem de nós tem esse poder de julgar ou avaliar o trabalho do outro na vinha de Deus? Não é? Quem de nós pode olhar e dizer para esse Pai maravilhoso que é Deus: olha, o justo é eu receber mais? Outra coisa que a gente poderia refletir, uma outra interpretação. Aqui Jesus falou apenas das horas trabalhadas, mas não da qualidade. E muitas vezes na terra nós podemos ver isso e entender facilmente, não é? Às vezes passamos 12 horas num lugar e nem por isso o nosso tempo ali rendeu, se não estivermos de verdade focados, entregues naquilo que fomos chamados a fazer. Enquanto outros, de bom coração, de boa disposição, às vezes em 1 hora, provavelmente podem entregar mais do que nós. Então, também aqui, Jesus quebrando essas dimensões materiais de tempo e de espaço, nos mostrando que o espiritual não é medido em horas, né? E para nós, trabalhadores dessa seara, também fica essa provocação, né? Quantas vezes nós nos pegamos medindo a nossa qualidade por tempo de casa, por há quantos anos estamos na doutrina, não é? E muitas vezes nós precisamos olhar se estamos entregando de verdade o que temos de melhor em nosso coração, ou se nós já caímos também num automatismo, muitas vezes, de estar ali comparecendo, não é? Pelas horas. Isso vale para tudo, né? Vale no nosso trabalho, vale na nossa seara familiar, tudo são como essa vinha. Em algum momento todos nós fomos chamados a trabalhar. E trabalhar o quê? Né? Trabalhar o nosso espírito, a nossa evolução. Trabalhar internamente, assim como numa vinha, o solo é trabalhado para que ele possa ser fértil, para que as sementes, quando forem lançadas, possam encontrar nutrientes e assim possam florescer e assim possam dar frutos. Devemos trabalhar o solo dos nossos corações, entendendo que todos nós temos algo a entregar aqui. Nenhum de nós está aqui e pode passar o dia, né? Ou a vida encarnada a passeio. Também o Espiritismo nos traz, interpretando essa parábola, que é importante que aqueles que estavam desocupados estivessem desocupados não por preguiça ou má vontade, mas por ainda não terem tido oportunidade. E aí nós podemos de novo voltar, cada um de nós, para a nossa história. Cada um de nós em algum momento tivemos um primeiro contato com a mensagem do Evangelho. E não existe cedo ou tarde,
Isso quem conta somos nós humanos. Para Deus, não importa em qual tempo nós levamos para despertar, no momento que nós despertamos, Ele nos dá a paga, e essa paga não é o denário, mas é a sua paz, a sua benevolência, a sua bondade que é gratuita, que desde o início está à nossa disposição, mas que muitas vezes nós não acessamos por ainda estarmos em comportamentos inferiores, tendências egoísticas, egocêntricas, e muitas vezes nós não conseguimos acessar a Deus. Não que Ele não nos ache merecedores, não é que Deus não nos acha merecedores ainda para nos dar o paraíso, é que nós mesmos por uma lei de afinidade, pelas frequências nas quais vibramos, não conseguimos ainda acessar essas faixas superiores, nem que quiséssemos. São tão sutis ainda para nós que nós não temos essa sutilidade espiritual para estar em planos superiores. E nós, através desse trabalho íntimo, vamos realizando essa reforma e nos capacitando. Na parábola, além disso, nós podemos encontrar aqui a disposição espiritual e a entrega do coração, que é o que nos pede Cristo, e é o que nos pede o nosso Pai também, para podermos estar na sua vinha. E, como foi dito, nenhum bem material poderia superar esse bem que é espiritual, de estar na presença do Pai, de estar em comunhão com o nosso Pai. É por isso que não houve distinção nesse pagamento, tanto dos primeiros até os últimos. O centro, a essência dessa parábola é o mundo espiritual, as verdades maiores, a nossa essência, na qual, independente de qual moeda, nada vale. Não é verdade? A gente sabe que no plano espiritual não adianta a gente chegar dizendo: olha, eu tinha tanto na conta. Não, olha minha ficha de novo aí, porque eu tinha bastante dólar lá, Acho que os mentores vão olhar pra gente e vão falar: olha, acho que nós vamos precisar de mais um tratamento, porque não entendemos ainda muita coisa sobre o sentido maior. E aí essa parábola termina da seguinte maneira: vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário. Recebendo, qualquer semelhança conosco não é mera coincidência, tá? Recebendo esse denário, queixaram-se ao pai da família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? E aí o pai responde: olha como Jesus era sábio, meu amigo, não te causei dano algum, não combinaste comigo 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai. Apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Acaso tens maus olhos porque sou bom? Olha como termina essa parábola. Jesus traz esse pai de família perguntando para esses trabalhadores que se achavam mais merecedores por terem chegado primeiro: acaso tens maus olhos porque sou bom? Porque vejamos, mesmo sob o olhar humano, mesmo na justiça humana, não se pode dizer aqui que esse pai de família cometeu injustiça alguma. Afinal, o que ele combinou, ele pagou. Então, por acaso, ele não pode querer dar do que ele tem para os outros? E quantas vezes a gente acha realmente que isso é inadmissível, E Jesus quebra também isso que existe no nosso ego humano, quando ele conta diversas parábolas. A parábola do filho pródigo, onde tinha o filho que obedeceu o pai, fazia tudo certinho. Aí outro vai,
mundo afora, se aventurar, descamba na vida, volta, e o que o pai faz? Se fosse uma parábola humana, a gente ia esperar o quê, né? Dar aquele sermão, aponta o dedinho na cara, mostra, tá vendo? Eu falei que ia dar tudo errado, olha você sofrendo aí. Mas não, Jesus traz um pai que não pergunta nada, vai até esse filho, o abraça e manda que aqueles seus servos preparassem o melhor banquete com o melhor animal que eles tinham. E o filho, que era bonzinho, né, entre aspas, que obedecia o pai, fica indignado, não é? Como assim o meu irmão saiu de casa, desandou e meu pai faz isso? E para mim, olha a comparação do ego, para mim nunca fez banquete. De novo, gente, nós precisamos olhar a partir dos termos espirituais. Todos nós, a graça divina ela não pode ser quantificada, porque ela não é material. Então, quando nós nos conseguirmos estar na graça divina, será mesmo que aquele ser que se eleva como um Jesus Cristo, ele fica olhando e falando assim: ah pai, mas ele nem trabalhou tanto quanto eu, não acho que ele merece esse título de Cristo, eu não acho que o meu irmãozinho merece ser governador do planeta tal, porque eu trabalhei mais. Perceba como isso ainda é da nossa infância, né, espiritual. Com certeza, quando nós ampliamos a nossa consciência e passamos a ter esse olhar de fraternidade, quando conseguimos reconhecer que toda a humanidade são irmãos e irmãs nossas, quando conseguimos nos reconhecer enquanto irmãos em toda a humanidade, certamente nós não vamos querer ser mais felizes do que ninguém. Nós vamos querer que todos sejam felizes plenamente. Nós não vamos querer ter mais paz do que alguém. Nós vamos querer que todos tenham a paz. Nós não vamos querer ser mais alegres do que o próximo. Nós quereremos que todos participem da alegria divina. E assim por diante, não é? Nós quereremos que as bênçãos que nos cobrem e que nós já nos apropriamos e reconhecemos, alcancem a todos, sem fazer essa distinção de quantidade. Todos os trabalhadores, todos nós que somos de alguma forma trabalhadores da última hora, estamos sendo convocados nessa hora aguda do nosso planeta Terra. Planeta Terra, fase de regeneração. E nós, a toda hora, estamos sendo chamados. Mas a hora passa. Assim como no relógio, o nosso tempo vai passando. Então devemos estar atentos, porque assim como esse pai de família, Deus está a cada momento saindo em busca de novos trabalhadores, nos chamando. E mesmo que nós sejamos como aquele que ficou o dia inteiro na praça, ainda na última hora do dia, antes do entardecer, antes da noite escura tomar conta, o convite continua, para que nós nos encontremos com o nosso Pai, para que nós trabalhemos na sua vinha, e sem culpa, sem achar que somos culpados e não merecemos a graça divina porque ficamos o dia todo ou demoramos, reconhecendo que a partir do momento que nós escolhemos estar na graça do Pai, esse tesouro já nos foi dado pela própria presença, por desfrutarmos da presença espiritual perante o Criador. O reino dos céus, ele não obedece a tempo nem espaço. Isso é profundo e lindo para a nossa alma. Nós pensamos nessas dimensões porque estamos temporariamente nelas. Deus é onipresente, Ele está em tudo, a todo tempo, onipotente, tem poder sobre toda a criação, tudo, todas as coisas, eterno e atemporal. Deus sempre foi e sempre será. Então não existe isso. Para Deus, Ele não está esperando
olha, fulano demorou 1000 anos, o outro demorou 50 mil anos. Deus é como o pai, por isso que Jesus coloca nessa parábola um pai. Em outras ele traz um rei, mas nessa ele traz um pai. Um pai fica feliz quando seu filho retorna à casa, independente se demorou 10 anos, 15 ou 20, apenas pela sua presença, não porque esse filho tem que merecer alguma coisa, mas por um amor que é gratuito. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Um amor que é gratuito. Nós, como filhos de Deus, não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Deus nos ama, ponto. E quer saber da melhor notícia? Desde que fomos criados, desde que nós nem tínhamos consciência individualizada, quando começamos a ensaiar a vida nos reinos mais simples, mineral, vegetal, animal, já Deus nos amava como ninguém poderá nos amar. Um amor incondicional, um amor infinito e abundante. Então essa é a mensagem dessa parábola. Esqueça qualquer denário. A graça e a misericórdia divina são o maior tesouro que nos é dado todos os dias, gratuitamente. Mas quando nós nos colocamos a trabalhar nessa vinha, nós sentimos em nosso coração coisas que tesouro nenhum material jamais pagará. E para a gente encerrar a nossa reflexão, para aqueles que estão achando que pode ser um pouco tarde, eu gostaria de lembrar que um dos maiores ícones do Espiritismo, Dr. Bezerra de Menezes, ele iniciou o seu trabalho na vinha espírita aos 54 anos. Embora sua participação na Federação Espírita já tivesse sido marcante, somente em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra, perante um grande público, em torno de 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, em longo discurso, afirmou e justificou a sua opção definitiva por abraçar os princípios do Espiritismo, da Consoladora Doutrina. Daí por diante, Bezerra foi catalisador de todo o movimento espírita no Brasil, exatamente como havia preconizado Ismael, governador do nosso país. Então, vejam, nós estamos falando do espírito missionário que foi recebido ao desencarnar por Celina, servidora de Maria. Pela falange de Maria de Nazaré, esse homem foi recebido ao desencarnar. Viu milhares de espíritos exultantes que o saudavam, muitos dos quais eram os seus beneficiados pelos seus atendimentos como médico dos pobres. E depois, Bezerra foi chamado a tarefas superiores. E esse homem, justamente por sentir essas coisas que são insondáveis e indescritíveis ao vocabulário humano, ele negou esse convite e pediu uma moratória para que continuasse trabalhando junto à crosta terrestre, auxiliando com a sua humildade os mais necessitados. Então essa é a paga verdadeira. Será que Bezerra trocaria isso, uma visita de Maria, por algum denário? Fica o convite à nossa reflexão. Uma boa noite a todos, que assim seja.